que o abrir das portas é o lado bom da história. A gente sempre tem essa concepção assim, enquanto a porta está fechada, não está legal. Deus tem que abrir essa porta para mim. Verdade. Tem momentos que a porta tem que se abrir. Ou portas precisam surgirem e se abrirem para que a gente experimente novas experiências com Deus, novas conquistas. Enfim, é necessário as portas abertas. E tem portas que a gente sozinho não consegue abrir. Olha o que o Senhor diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Olha o que ele fala sobre porta. Tem horas que as portas que a gente está almejando, só Deus pode abrir. Olha o que ele diz. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta o quê? E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Irmãos, esse momento, eu vou dar glória junto com o nosso missionário Heraldo. Quando você vê Deus abrindo uma porta para você, primeira coisa, você se sente privilegiado por Deus e digno, né, de ter achado graça aos olhos dele, de te dar essa porta aberta. Porque se a gente olhar mesmo, a gente não merece porta nenhuma. Se for olhar para as nossas falhas, os nossos erros, a gente não merece. Mas como ele promete, e a Bíblia diz, em Números capítulo 23, versículo 19, que quando ele promete uma porta para mim e para você, é só uma questão de tempo, é só uma questão de momento, ou é só uma questão dele determinar. Porque quando ele disser, vai abrir a porta, ele mesmo disse, ninguém fecha a porta que eu abro. Por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Domingo passado, a gente trouxe uma história aqui de Josué, de que ele estava perto de chegar na terra prometida, que era uma promessa de Deus e que era uma porta que Deus estava abrindo para ele. E no meio do caminho ele quis desistir, achando que essa porta Deus já tinha fechado. A promessa da terra prometida, a promessa sua de uma porta, e aí quando a gente fala porta, é muito secular, é uma coisa que a gente pode, é muito relativo. Pode ser porta financeira, pode ser porta sentimental, pode ser porta na saúde, pode ser porta de paz, porta espiritual. Tem diversos tipos de portas. Mas seja lá qual for a porta que a gente necessite, a gente vê Deus abrir aquela porta para a gente, é muito bom. É muito bom. A gente celebra, a gente festeja. Mas aí o Senhor chegou para mim de madrugada e Deus falou assim comigo, olha só, irmãos. Que tem portas, embora Deus, na sua soberania, pode abrir qualquer porta, e a porta que ele abre ninguém fecha, mas tem portas que Deus não abre. Aí você vai dizer, pastor, o senhor está entrando em contradição com a pregação e com a campanha. O senhor está acabando de dizer que um Deus que abre portas. Sim, abre. Mas é um Deus que tem princípios e um Deus que não viola os seus próprios decretos, entre eles o livre-arbítrio. Qual é a porta que Deus não abre? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ou é 21, se não me falha a memória. 20. Eis que eu estou... Não, está devagar, vamos começar de novo, vamos lá. Pelo amor, abre essa porta da boca, pelo amor de Deus. Eis que eu estou
Espera aí. Se alguém abrir, quem é esse alguém? É Deus? Então nós estamos chegando a um comum acordo de que esse tipo de porta Deus não abre porque é a porta do nosso coração. Ele só bate, ele não abre. Rabasubia Saramanas. Tem horas, você sabe por que tem horas que a gente fecha a porta do coração para Deus não entrar? Porque às vezes se a gente abrir, Ele vai dar uma faxina dentro do coração. E tem horas que a gente quer manter o coração do jeito que ele está. Irmãos, começa por mim, eu acho que vai os demais todos. 100% das pessoas que estão aqui, seja os homens a carteira, as mulheres as bolsas, e quem não tiver bolsa nem carteira, as crianças, pode ser a roupa que está vestindo. A gente sempre tem alguma coisa na bolsa, na carteira, alguma coisa que é desnecessário, que pode ser jogado fora. Papelzinho do supermercado, o ticket do cartão que você pagou. O que está fazendo ali? Nada. Entulhando. Mas sabe o que você fez? A porta está fechada para o acesso de Deus. E Deus está dizendo o seguinte: eu quero fazer uma limpeza. Deixa eu entrar. Aí ele é bem específico. Ele diz assim: se você abrir, eu entro. Mas eu não vou entrar porque eu tenho curiosidade de ver seu coração por dentro, não, porque eu já sei como ele está. Eu vou entrar porque eu preciso adentrar este coração, que precisa ser um novo coração. Posso entrar? E quantas pessoas você e eu conhecemos que não deixaram Deus entrar? Por que eu usei o texto de Êxodo 3:9? Ele fala exatamente disso, irmãos. Eu vou falar das 3 portas que Deus colocou no meu coração. A primeira porta é a porta da promessa, é a porta que Ele vai abrir o mar, é a porta da liberdade, é a porta do sucesso, é a porta da prosperidade. Tudo isso, Isaías capítulo 1, versículo 19, olha o que, começa no 18, porque texto sem contexto é pretexto. O 19 está condicionado ao 18. Olha o que Deus diz, que tipo de porta Deus tem preparado para mim e para você. Olha o que o Senhor diz: vinde então, argui-me, ou seja, me argumenta, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Agora, olha só, se quiser que eu faça isso e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Está condicionado. Se você abrir a porta do teu coração para eu entrar, pode ser que você sofra algumas mutações, pode ser que você sofra algumas transformações, pode ser que você fique estranho. Pode ser que você fique estranho. Você quer ver uma coisa assim que isso é comum para todo mundo? Quem dirige, por exemplo, trânsito. Você tem que praticar dentro do seu coração, pedir o Espírito Santo para ficar dentro do seu coração toda vez que você vai dirigir. Porque às vezes, irmãos, você não fala, mas você pensa naquele motorista lá na frente que está te embaçando, você pensa em falar alguma coisa para ele. Mas só o fato de você pensar, você já pecou. Aí você diz assim: oh meu Deus, como meu coração é perverso. Eu não falei, mas eu pensei. E a gente ainda dá uma olhadinha para ver se é homem, mulher ou um senhor de idade. Coração duro. Em Ezequiel 36, o Senhor diz assim: eu tenho uma proposta para a porta do coração de vocês, que é a seguinte: trocar o coração de vocês de pedra por um de carne. E às vezes, irmãos, alguns corações não se abrem para Deus por um motivo específico. Estão pedrificados. Deus está falando, dizendo: deixa eu entrar. Irmãos,
O que que leva um ser humano, o que que leva uma criatura, o que que leva um filho ou uma filha de Deus, o que que leva ele a uma recusa do seu Criador entrar dentro do seu coração? O que que tem dentro do nosso coração que Deus não pode ver? Aliás, ele já viu, ele só quer consertar. Você quer ver uma coisa que a gente comete dentro do nosso coração e que às vezes é necessário Deus entrar na porta do nosso coração? Às vezes nós, dentro desse coração pedrificado, a gente carrega culpas que nem Deus se lembra mais. Coisas que Deus já te perdoou e você nunca tirou do coração. Traumas de infância, coisas que você foi acumulando dentro do coração e Deus falou assim, se tornou esse perfil, se tornou essa característica, se tornou nesse ser, porque o coração nunca foi aberto para uma limpeza. Se deixar eu entrar, se eu bater na porta, e essa porta eu não abro, quem tem que abrir é a pessoa, mas se a pessoa deixar eu entrar, eu vou fazer uma festa dentro do coração dela. Primeira porta, a porta da liberdade, a porta que Deus abre, a porta que o mar vermelho se abre, essa é a primeira porta. Segunda porta, a porta que só você pode abrir, a do coração. Só você pode abrir, irmão. Só você pode abrir. Essa porta é sua. Essa porta só você tem o direito, a dignidade de abrir e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu falar para vocês que é fácil a gente deixar Jesus entrar no nosso coração e fazer as mudanças que Ele quer, a nossa natureza pecaminosa e a nossa natureza carnal, ela quer reagir, porque nem sempre os pensamentos da gente, ou quase sempre os pensamentos da gente não batem com o pensamento de Deus. A gente diz, não vejo a hora da mão de Deus pesar. Deus fala, você devia estar orando e dizendo, Deus abençoe e tenha misericórdia, porque não sabe o que faz. A gente, no instinto automático, irmãos, é automático. Se a gente não tomar cuidado, um inimigo da gente, que tanto fez mal a gente, quando a gente vê um dia ele prostrado e caído, o coração da gente, perverso, pedrificado, se alegra. Aí sim, viu? A justiça de Deus, como é que é? E Deus era para dizer assim, se eu tivesse dentro do seu coração, pega na mão e diz, vem, eu te ajudo. Vou pagar o bem com o mal que você me deu. Você me deu mal, mas cada um dá o que tem, irmãos. A Bíblia diz que o nosso rosto formoseia o que está no coração. Eu estou tentando trabalhar um pouco do meu rosto e tentando vencer esse versículo. O rosto formoseia o que está no coração, porque a Raquel, ela já descobriu. Toda vez que eu entro aqui, ela já cansou nas reuniões, fala assim, tem dias que o senhor entra e olha para o seu rosto e falei, meu Deus, ele está hoje que está. E eu falei, gente, naquele dia eu estava bem. Mas às vezes a gente tem uma cara tão amargurada, tão sofrida, que a gente até se molda naquele rosto assim, sofrido, e fica meio que paralisia, sabe? Só que você não está mal não, você está bem. Só que a gente precisa refletir o que realmente está no coração. Eu estou alegre, estou triste. Não estou dizendo que é para você e eu fingirmos. Eu vou fingir. Se bem que a gente de vez em quando, ou quase sempre finge. Você pode perguntar a qualquer pessoa que está aqui na igreja amanhã, se você encontrar com ela na rua, a primeira pergunta, isso é habitual. Todo mundo quando encontra alguém, chega para a pessoa e pergunta assim, e aí, como é que você está? Qual é a resposta natural das pessoas? Eu estou bem, e você? Está bem nada. Mas diz que está bem, porque crê que vai ficar bem, crê que vai abrir a porta, crê que Jesus já está dentro do coração e está fazendo algumas transformações dentro da sua vida, e daqui a pouco isso vai ser reflexo para outras pessoas. Eu nunca me esqueço de uma vez
que eu tinha um semblante pior do que o de hoje. Eu era mais ranzinzo do que hoje. Aí eu lembro que uma vez, Margarete, o nome dela, da minha gerente, você lembra lá do Banco Mercantil de Vila Velha? Aí uma vez eu entrei no banco e falei, olha, eu não vou entrar mais com essa cara de delegado não, eu vou entrar no banco sorrindo, eu vou sorriso Colgate. Eu lembro que foi até assim, um dia antes das Torres Gêmeas cair, em 2001. Aí eu entrei no banco todo alegre e cheguei para ela, sentei com ela, Margarete, tá tudo bem, como é que você tá, não sei o quê. E ela ficou assim olhando, paralisada, olhando para mim, assustada, e no final de tudo ela disse a seguinte frase, o que você tem? Eu falei, não tem nada, por quê? Mas você está numa energia, numa alegria fora do normal. Eu nunca vi você assim. Claro, eu só entrava no banco para pagar dívida. Estava devendo a ela, negociando. Eu só entrava triste. Nesse dia eu resolvi encarar as dívidas alegre. Por quê? Porque eu botei Jesus no coração e eu falei, isso vai acabar. Isso não vai tirar minha paz. Isso não vai tirar minha alegria. Quando você bota Jesus dentro do coração, é mais fácil você conduzir as demais coisas que virão na sua vida. Primeira porta, porta da liberdade, porta do escape, porta do mar se abrir, porta que te leva a lugares bons. Primeira porta. Segunda porta, a porta do coração que muitas vezes está fechada e não entra. Irmãos, deixa eu só terminar a segunda parte da porta fechada, da segunda porta, que é o coração fechado, que eu acho que isso aqui é muito importante falar para vocês. Presta atenção, me acompanhe na linha do meu raciocínio. Se as pessoas de coração fechado, pedrificado, não estão ouvindo mais Deus, não estão abrindo a porta para Deus, como é que a gente quer que essas pessoas abram a porta do coração para nós? Se elas não estão ouvindo Deus, se elas não dão permissão nem para Deus entrar no coração delas, você acha que ela vai dar para você? Se ela ignorou o Todo-Poderoso, se você quer fazer uma mudança na vida de uma pessoa, e se Deus já falou com aquela pessoa para mudar e ela não ouviu nem Deus, sabe o que você faz? É o conselho que eu te dou. Dá de mão, só bota ela no joelho e ora e diz, Senhor, aquela obra que o Senhor começou, eu vou deixar o Senhor terminar. Porque se o Senhor não abrir aquela porta, ninguém mais abre. Irmãos, vou falar em parábolas. Eu tenho 10 anos. Vou botar 10. Meu pai morreu, só vou morrer, eu tenho quantos anos? Meu pai morreu um mês depois. 18, 17, 15. Vou botar aí. Tem 18 anos. Pai do Senhor, irmã Mônica. Deus te abençoe. Vai trabalhando. Trabalha para Jesus. Vamos embora. Ó, tem 18 anos. Meu pai morreu. Eu esperei 8 anos em silêncio, sem falar nada, com meus irmãos sobre herança. Aí de 10 anos para cá, eu comecei a conversar com eles e todos eles fecharam o coração. Ninguém abre o coração para falar. Eu toco num assunto, todo mundo... Por quê? Todos estão lá usufruindo. O único que está aqui é o idiota que está aqui pregando. Mas eu deixei. Mas de 10 anos para cá, aconteceu uma coisa muito estranha. Minha mãe está precisando muito de suporte, principalmente financeiro. E meu pai deixou muito dinheiro. Não foi pouco, foi muito dinheiro. Meu pai era o homem mais rico da cidade. Aí eu comecei a cutucar minha mãe. Eu sou o filho querido, e com carinho. Mãe, o que a senhora está passando não é justo. Mãe, a senhora pegar uma situação que a senhora está vivendo desnecessariamente. Aí comecei assim, devagarzinho, irmão. Aquela coisa que você vai, sabe, de convencer a pessoa, de tentando dando um conselho como filho. E olha que eu sou o filho queridinho dela. Eu sou o queridinho da mamãe. Era o baby do Teletubbies? É minha mamãe. Acho que era esse.
Todo mundo tinha ciúme de mim lá, porque ela só ouve o filhinho querido dela, o baby dela. Eu era o baby da mamãe. Aí eu falei, não, ela vai me ouvir. Eu falei, mãe, você é rica, mas você é pobre. Você é rica, mas está vivendo como pobre. Mãe, muda isso. Não muda. Eu tenho 10 anos que eu venho falando isso com minha mãe, toda semana. Mãe, abre o coração. Mãe, muda isso. Mãe, você não vai levar nada no caixão. Mãe, muda. Mãe. Essa semana agora, eu cansei e ouvi o Espírito Santo dizendo assim, basta. Deixa comigo agora. Você sabia que, eu estou falando da minha mãe, gente. É possível que a minha mãe morra sem ouvir nem a mim nem a Deus. Desse jeitinho que ela está hoje. Mas é possível que se ela abrir a porta para Jesus, Jesus vai dizer, não, eu quero uma vida melhor para você, você não precisa passar por isso, é muita humilhação, é muito sofrimento. Não, mas é ela que tem que abrir. Mas se ela não está ouvindo Deus, quanto mais eu. Por mais que eu seja o filho querido dela, não vai me ouvir, gente. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Olha, vai chegar uma hora, grava bem, igreja, vou dar a primeira chave para você. Vai chegar uma hora que você vai ter que dar de mão. Você não vai ser omisso, deixar de falar não. Você vai falar com amor, com carinho, mas vai chegar uma hora que você vai dizer assim, a partir de agora, não é mais eu, é com Deus isso aí. A partir de agora, sabe por quê, irmão? Você vai gerar um embate com a pessoa, você vai gerar um desgaste. Daqui a pouco, aquela pessoa, aquela raiva que ela tinha do diabo, ela vai passar até de você e dizer que você está usando o diabo para atentar a vida dela. Sabe uma coisa que eu aprendi com Pedro, com Jesus, Raquel? Eu nunca contei isso para você, vou contar em primeira mão. Tudo revelação que vem aquela hora. Você sabe que Pedro, uma vez, o demônio entrou nele, né? Mas sabe o que eu vi ali? Jesus brigou com o demônio, mas continuou com Pedro. Aqui hoje, no século 21, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos mandando Pedro embora e ficando com o demônio. A gente está fazendo o contrário. Demônio, sai dele. Pedro, você não serve para andar comigo. Sai fora. Muito ruim você, fraco. Deixou o Satanás entrar no seu coração, Pedro. Aí manda Pedro embora e fica com o demônio. É o contrário, irmãos. Manda o demônio embora, fica perto de Pedro e diz assim, Senhor, trabalha nesse coração, porque esse coração, só o Senhor pode ter acesso a ele. Pronto, só isso. Terceira e última porta. Ah, essa porta é maravilhosa. E eu vou usar um exemplo bíblico para não ficar nas minhas palavras. A terceira porta, porque o tema do texto é um Deus que abre portas. E quando a gente fala que abre portas, a gente sempre pensa em entrar. Não é isso? Um Deus que abre porta. Estava fechada, então eu preciso ter acesso. Eu preciso entrar. Mas você sabia que tem portas que Deus tem que abrir para a gente, para sair? Não é para entrar, é para ir embora. Tem portas que Deus tem que abrir para mandar você embora. Que não é mais seu lugar, que aquilo não te pertence mais. Esse tempo acabou de prisão, esse tempo de você se desgastando com pessoas. Você tem que dizer, Deus, abre uma porta para eu sair daqui, para ser um escape para mim, porque eu não estou aguentando mais conviver, meu Deus, nesse monte de conflito, de gente que não quer nada com o Senhor, que não quer orar, e eu sozinho aqui sofrendo. Abre essa porta para eu sair, senão eu morro, Deus. Quando eu tinha 14 anos, a minha amiga e meus amigos inseparáveis eram uma foice e uma enxada. E às vezes um enxadeco também. E eu lembro que até hoje Maria sabe disso. Eu lembro que até hoje, né, Maria, a fazenda do meu pai é na frente da BR, da pista principal da cidade, da rodovia. É por isso que ela é privilegiada, é uma fazenda muito privilegiada. Desde água, dos nascentes, um monte de coisa que tem lá. Aí eu ficava assim, vendo os carros passando na estrada e eu na enxada. E eu falava assim, um dia eu vou sair dessa vida.
Caramba, irmão, minhas mãos cheias de calo. Não conseguia arranjar namorada, nada, todo sujo, parecendo um mendigo, um morador de situação de rua. Não tinha dinheiro, chegava no sábado, meu pai nem uma moeda me dava. O homem podre de rico. E eu trabalhando, mas eu botei uma coisa na minha cabeça, eu e Deus sozinho. Eu falava assim, um dia Deus vai abrir essa porta e eu vou embora daqui. Aí eu cheguei um dia e falei assim, vou começar a mexer nessa porta, quer ver? Eu falei, pai, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Essa situação da gente aqui, ó, só tem 12 filhos, um exército, um time de futebol. E a gente tem que ficar aqui até quanto tempo? Ele, até 18 anos. Isso aí já acabou, gente. Isso aí, você desculpa, mas isso aí é uma historinha que eu estou contando da carochinha que acabou, já morreu. Mas naquela época funcionava. Até 18 anos, ninguém sai. Depois dos 18, faz o que quiser da sua vida. Mas até 18, é como se fosse o exército, se alistar. Aí eu olhei, poxa, eu tenho 14. Eu ainda tenho mais 4 anos de enxada. Mas um dia eu vou sair dessa porta. Eu tenho uma alergia de enxada até hoje. Eu tenho uma alergia que você precisa ver. Aí ali ó, falta 3 anos. Falta 2 anos. Aleluia. Falta 1 ano. Oh Jesus, abre essa porta, eu quero ir embora. Quando eu completei 18 anos, a primeira coisa que eu fiz, pai, fiz 18 anos, meu aniversário, o presente que eu quero é sua bênção para eu ir embora. Quero vazar daqui, nunca mais eu quero esse negócio. Eu queria uma porta para sair, para ir embora. Eu fui para Ilhabela, eu fui para Caraguatatuba, fui para Paraty, Angra dos Reis. Eu fui para Cabo Frio, para Arraial, eu fui para Búzios. Menos aqui, por quê? Porque eu tinha irmãos aqui, e meu pai falava assim para mim, não vai para onde seus irmãos, eu tenho irmãos em Caldas Novas, não vai para onde seus irmãos estão, vai para um lugar diferente, para cada um ficar no seu canto. Eu falei, tá bom, eu vou procurar um lugar que não tenha um parente meu, espero que você não tenha feito nenhum filho lá no litoral paulista. Até que tinha, né? Até que tinha. Apareceu um filho depois, lá no litoral paulista, em Santos. Aí minha esposa até conheceu ele. Aí eu falei, não tem jeito, gente. Eu vou ter que ir para Guarapari. Mas o principal é que a porta que eu queria da escravidão, a porta da miserabilidade, a porta da indignidade que meu pai me deu, essa porta se abriu. É tempo de eu ir embora. Cumpri minha missão com meu pai. É tempo de eu fazer a minha história, construir a minha missão agora. E Deus abriu essa porta para mim. Então grave uma coisa para a gente terminar. Tem uma porta que é Deus que abre para você. Ela é exclusiva para você. Tem a porta do seu coração que Deus quer se relacionar com você. E tem a terceira porta que é a porta que Deus diz assim, essa é para você fugir. É para você vazar. Porque esse lugar, o tempo de você ficar aqui acabou. É hora de você ir embora. Pastor, me prova que na Bíblia Deus fez isso. Em 1 Reis capítulo 17, a Bíblia diz que Elias, ele foi confrontar o governador Acabe e fugiu. E Deus falou, foge para o deserto, fica nas margens do rio Querite, até segunda ordem minha. Quando Elias ficou lá um tempo, os corvos traziam pão e carne, alimentavam Elias, e o rio Querite dava água a ele. Mas um dia de manhã, Elias acordou e o rio Querite não tinha uma gota d'água. Sabe o que Deus estava dizendo ali? É hora de arrumar as malas e sair da porta do rio Querite e ir para outro lugar. E sabe para onde ele foi? Sarepta, uma outra cidade, que também estava em caos. Quando ele chegou lá sem nada, mas chegou com Deus. Você pode ir, irmãos, você pode ir pela primeira porta da liberdade,
Você pode ir pela porta do seu coração que você abre. Você pode ir pela porta da saída que Deus abre. Em todas as 3 portas, se Deus estiver com você, você vai ser bem sucedido. Em todas as 3, com Deus dá tudo certo. Lá no presídio, os meninos, que é assim que eu chamo eles têm manias de dizer assim para mim: pastor, quando eu sair daqui eu estou doido para ir na sua igreja dar um testemunho, pastor. Os cultos aqui é maravilhoso. Aí eu falo para eles assim: você vai nada. Eu tenho 20 anos que eu estou nessa jornada aí, ó, e vocês prometem. Sabe por quê? Vocês estão falando da boca para fora, mas o coração de vocês está fechado. Vocês não deixaram nem Jesus entrar aqui dentro. Irmãos, você acredita? É sério mesmo. A gente, na hora lá na galeria, a gente começa a fazer. Eu não sei se as meninas já viram isso lá, mas lá na galeria, Heraldo, você está fazendo o culto, uma palavra abençoada. Outro dia, aquilo me deu. Pensa numa coisa que o diabo aprontou para mim, mas eu me segurei e eu falei: calma, sai demônio e fica Theo. Porque naquele dia, Theo queria ir embora e deixar o demônio. Eu pregando uma palavra abençoada. E o cara fazendo barra, atividade física lá na cela. E a gente, em espírito, em verdade. E o abençoado. Caraca! Mas irmão, pensa que não passou pela minha cabeça? Jesus mata ele com aquela barra, derruba aquela barra em cima da cabeça dele. Ele passou pela minha cabeça. Mas depois eu falei: tem misericórdia, Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. É Ele que precisa de converter, não. É eu. É meu coração está ruim. Olha que coração ruim que eu estou. Olha como é que está meu coração, rapaz. Aí naquele dia eu abri o coração e Jesus falou: calma. Já sei, acalma meu coração. Irmãos, eu vou terminar. Mas eu quero que você pense numa coisa. 3 portas estão sempre diante de você. As portas de Deus, que são as portas celestiais, as portas do céu. Há caminhos que para o homem parece bom, mas para Deus é caminho de morte. A porta do seu coração, que é um lugar privado, restrito. E terceiro, a porta do escape, a porta da saída. Irmãos, não gasta tempo, esforço, energia com quem Deus não conseguiu mudar. Porque se eles não ouviram Deus, não vai ouvir você. E às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus e a gente não tem a estrutura de Deus para suportar essas pessoas. E elas acabam irando a gente. Tem uma arma poderosa, mas é difícil de praticar. Tiago capítulo 1, 19, eu termino. É o último versículo. E a gente vai louvar o Senhor. Vamos ver esse versículo. Se você souber fazer esse versículo, você vai conseguir as 3 portas. Com esse versículo, você consegue as 3 portas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio para irar. Quanto mais silencioso você trabalhar, quanto mais calado, menos informações o inimigo tem sobre os seus sentimentos, suas reações e seu sofrimento. Porque se você falar assim: eu não estou aguentando mais essa situação, aí o diabo: acabou de sair uma senha, estamos no caminho certo que a pessoa está reclamando. Mas se você fica calado, o diabo fala assim: o que ele está pensando? O que é que ela está pensando? Não dá, porque a gente não tem onisciência, não dá para entrar dentro da cabeça irmão. Cala, sai de perto, pega a porta do escape, abre a porta e bota Jesus dentro do coração, pega a porta da saída e diz: Jesus, me tira daqui para eu não ver isso.
As portas de Deus têm todo o suprimento que você precisa para sobreviver e viver melhor do que você vive hoje. Por isso que eu vou pedir para Deus acalmar seu coração e o meu nesta noite, com essa canção em nome de Jesus. Aleluias.